Bom, gente, como vocês sabem, essa parte da aula é correção das atividades. O exercício número 1 diz o seguinte: os dois triângulos semelhantes a seguir, observe, né, os dois triângulos e resolver o que se pede, né? Enfim, nós temos um triângulo menor e um triângulo maior. Como já disse que são semelhantes, eles têm, né, uma razão de semelhança. E a razão de semelhança é só montar a razão. Como pediu aqui do primeiro para o segundo, o primeiro subtende seja esse. Então, eu posso escolher qualquer um dos lados e fazer o correspondente. Por exemplo, eu vou fazer razão de semelhança. 5 está para 15, que são os lados correspondentes. Então, aqui na folha de papel, eu vou colocar aqui K, a razão de semelhança vai ser 5 está para 15. Como vocês podem perceber, eu consigo simplificar por 5. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Então, a razão de semelhança vai ser de 1 para 3. Essa já é a resposta. Agora, na letra B, pede a razão dos perímetros entre o primeiro e o segundo triângulo. Bom, como a gente estudou, a gente não precisa fazer a conta, né? Do perímetro dos dois para depois fazer a razão de semelhança. Porque a gente viu na aula passada que a razão de semelhança é igual à razão entre os perímetros. Então, é só a gente repetir a mesma resposta. Eu vou chamar de 2P e 2P', igual na última. Então, 2P está para 2P', que é o triângulo de baixo, assim como 1 está para 3, a razão. Simples assim. Agora, a letra C pede a razão das áreas entre o primeiro e o segundo triângulo. Vou consertar ali, tá bom? A gente estudou na última aula, não precisa fazer, né? Cálculos enormes. Já que nós temos a razão de semelhança entre os dois, a razão de semelhança entre as áreas é só a gente fazer o quadrado, tá? Então, eu vou escrever que a razão de semelhança, né, entre as áreas, eu vou chamar de K ao quadrado, vai ser igual a 1/3 ao quadrado. Opa, vamos focar. Como está elevado ao quadrado, cada termo da fração da razão vai levar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. 1 ao quadrado não é 1 vezes 2, vamos lembrar. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Então, só vou escrever aqui, né? Para todo mundo lembrar, né? Ninguém errar essa bobagem. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. Acabou. As figuras, exercício número 2. As figuras ao lado, abaixo, no caso aqui, são semelhantes. Determine a medida x indicada, tá? Então, é só montar. 1,5 está para 2,5, tá? Assim como 9, que no caso esse aqui tem em milímetros, a gente tem que mudar isso aqui, está para x. A proporção, né? É 4,5, estava tão pequena ali, eu vou ampliar a imagem. 4,5 está para 2,5, como eu comecei na imagem maior, eu vou escrever aqui também o maior. Como está em 9 milímetros, ó, 9, de milímetro para centímetro tem que andar 2 vezes, ó, milímetro, ó. E para andar, para poder você chegar na mesma unidade dos outros. O que acontece? Quais são as unidades, né? Nós temos o metro descendo, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, vocês precisam andar com a vírgula, igual eu fiz aqui. E aí, como não tinha, é no final. Andou, vem pra frente. Para não ficar puro, coloca o zerinho. Tudo bem, gente? Então, aqui vai ficar 0,9, não pode esquecer. E o x. Fez a proporção, pode multiplicar cruzado. Vai ficar 4,5x igual a 2,5 vezes 0,9. Vamos lembrar essa multiplicação? 2,5 vezes 0,9. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 2, 18. E dá 22. Não coloca vírgula. Mais 4, né, gente? 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2 é 0. E aí, a gente faz a soma. Vai dar 5. E agora que é o detalhe. Aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu tenho outra casa decimal. Então, aqui na resposta, que a gente não mexeu com vírgula nenhuma, eu vou contar 2 casas decimais.
Eu vou botar vírgula na posição que eu tenha 2 casas decimais, que é o total de casas daqui de cima. Se eu tivesse 3 casas, sei lá, 2 aqui e uma aqui, eu ia pular 3 casas aqui embaixo no resultado, que é o total de casas. Então, o 4,5x vai ser igual a 2,25. E aí, esse x vai ficar sozinho. E o 4,5 vai dividir, tá? Na hora de dividir, é interessante você fazer o quê? Você armar a continha para poder dar uma relembrada, tá bom? Então, eu vou armar a conta aqui do lado para vocês darem uma lembrada nessa... como que faz, né? 2,25 dividido para 4,5. Eu prefiro fazer o seguinte... você igualar as casas decimais. Então, vou inventar um zero aqui. E agora eu vou dividir como se fosse 225 por 450. De cara, não dá para dividir, né? Então, você vai ter que inventar um zero e aqui colocar a vírgula. Para não ficar puro, a gente coloca um zero aqui também, tá bom? E agora, nós temos 2.250 dividido para 450. Se você fizer 450 vezes 5, olha só o que acontece. 5 vezes 5, 25. Perfeito, né? Então, a resposta é 5 e acabamos a conta. Então, a resposta vai ser meio. X é igual a 0,5, no caso, centímetros. Realizando, né, a correção, os pentágonos aqui desenhados são semelhantes. Calcule os valores de x e y, tá? Primeira coisa, x é tamanho de lado, então vamos montar as proporções. 2,1 está para x, assim como 3 está para 2,1. O y nem precisa fazer conta, né? Para eles serem semelhantes, os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Então, y é igual a 105, não tem conta. Exercício 3, eu já vou colocar que y é igual a 105 graus. E vou montar a proporção, tá? 2,1 está para o x, assim como 3 está para o 2,1. Nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Vamos ficar 3x, ou 3 vezes x. Já vamos fazer a multiplicação direto? Vamos no rascunho, sem medo de ser feliz. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. Fazendo a escadinha, né? Vamos somar, observe que não tem vírgula aqui, só lá em cima. Agora sim, terminou? Vamos colocar a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas, igual aconteceu no exemplo lá de cima. Eu tenho 2 casas, 1, 2. Então, eu vou contar 2 números e vou colocar vírgula. Então, a resposta é 4,41. Então, esse 3 vai dividindo. Eu não vou igualar casas decimais não, tá? Como é divisão por número natural, eu vou mostrar como é que eu faço. Eu divido como se fosse 441 por 3. 4 dividido para 3 é 1, sobra 1. 14 dividido para 3. 3 vezes 4 é 12. Abaixo 1, 3 vezes 7, 21. Beleza. Aqui eu tenho 2 casas decimais, né? Então, eu vou andar para lá, igual tá ali. Então, a resposta é 1,47. Isso também poderia ter sido feito na nossa divisão aqui. Dividir 225 por 45. E aí, eu ia andar 2 casas para lá na resposta e ia voltar uma casa por causa desse número aqui. Tá? Tem essa opção também. Então, o nosso x, deu 1,47. Já calculamos x e y, encerramos essa parte da correção.